Bom dia, turma. Vamos dar continuidade à nossa aula de polaridade. Nossa última aula foi sobre polaridade das ligações. E agora vamos falar sobre a polaridade das moléculas. O que é muito importante a gente entender que a polaridade das ligações não é necessariamente a polaridade das moléculas, tá? Nós precisamos identificar a polaridade das ligações para descobrir a polaridade das moléculas. Mas não significa que a molécula tem ligações polares e não necessariamente ela vai possuir uma molécula polar, tá? Então, se a molécula possui todas as suas ligações polares, ela não necessariamente vai ser uma molécula polar, tá bem? Então, não precisa ser necessariamente igual. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo para a gente conseguir descobrir a polaridade das moléculas. Então, a gente primeiro tem que fazer as ligações químicas, descobrir a geometria molecular correta e fazer uma análise de vetor, que não é difícil, tá bem? Se você ainda não viu nossa aula de geometria molecular, ligação e polaridade das ligações, é muito importante para poder entender essa aula de polaridade das moléculas, beleza? Então, vamos começar, tá? Primeiro eu quero colocar a nossa lista de eletronegatividade, tá? Eu já passei para vocês, ó. Von Klebrisk, pH. Eletronegatividade, ela cresce aqui para minha esquerda. Beleza? Então, eletronegatividade cresce para a esquerda, a gente vai precisar saber qual átomo é mais eletronegativo, tá? E lembrando sempre que na nossa tabelinha de eletronegatividade, né, a família 8A não possui, cresce para a direita e para cima, na hora da gente comparar, tá? Então, primeiro monto a ligação, vou fazer do dióxido de carbono e da água no mesmo momento, para a gente poder comparar, já que essas duas moléculas apresentam dois átomos ao redor do átomo central. O carbono tem 4 na última camada, oxigênio 6 elétrons. O oxigênio precisa de 2, o carbono precisa de mais 4. Beleza? Carbono fez 4, ficou com 8. Cada oxigênio fez 2 ligações, ficando também com 8. Na água, o oxigênio tem 6, hidrogênio tem 1. Então, cada hidrogênio faz uma ligação, né? Que ele fica estável com 2. E o oxigênio faz 2 ligações, chegando a 8. Percebam que o dióxido de carbono tem uma geometria linear, pois não sobra elétron no seu átomo central, diferente da água, que tem uma geometria angular, porque sobrou elétron aqui. Para entender isso melhor, veja nossa aulinha de geometria molecular, tá? Agora, vamos lá. Eu tenho aqui uma ligação polar entre o carbono e esse oxigênio e ligação polar entre esse carbono e esse oxigênio. Quem é mais eletronegativo aqui? É o oxigênio, certo? Então, vou colocar uma seta apontando para o átomo mais eletronegativo. E aqui, quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Galera, eu tenho ligação polar, tá? Ligação polar, ligação polar. Tem diferença de força? Tem diferença de força. Mas aqui eu tenho uma força para esse lado. Imagina um camaradinha puxando aqui. E aqui eu tenho uma mesma força, ó, o mesmo átomo, para esse lado. Se eu tenho forças iguais em sentidos opostos, o que vai acontecer? Imagina que você tem um ponto aqui, duas pessoas puxando. Essas forças vão se anular, certo? Se essas forças vão se anular, apesar das ligações serem polares, essa molécula vai ser o quê? Apolar, tá? Porque esse momento de polar, ele é igual a zero. A soma vetorial deu zero aqui. Essas forças se anulam, gerando então uma molécula apolar, apesar das ligações serem polares. Diferente do que vai acontecer com a molécula de água. Aqui, quem é mais eletronegativo é o oxigênio, setinha para cima. O oxigênio. Gente, agora eles estão empurrando, né? Ó, meu bonequinho empurrando é igual puxando. O boneco mais elaborado que eu sei fazer. Um cabelinho nele, né? Pra dar um charme. Agora eles estão puxando, tá? Se eles estão puxando,
eu vou ter aqui uma soma vetorial para cá, certo? Se os dois estão empurrando, um está empurrando para cá e o outro para cá, o que vai acontecer? Se tem um objeto aqui, ele vai subir, certo? Pensa assim, vetor, fica mais fácil, tá? Para química, você tem que ver se ele vai anular ou não vai anular. Pensa na prática, os dois estão empurrando aqui, né? Esse objeto vai para frente, ou seja, essa soma vetorial vai ser diferente de zero. O momento dipolar não vai ser igual a zero. Por isso que essa molécula é polar, beleza? Então, se a soma vetorial der zero, apolar. Diferente de zero, polar. Você tem que ver se as forças na molécula elas vão se anular ou não. Vamos agora para o BF3 e amônia. Boro 3 elétrons na última camada, flúor 7. Geometria trigonal plana. Entre o boro e o flúor é mais eletronegativo, tá? Então, eu vou ter pra cá e pra cá. Vou fazer um desenho aqui só dessas forças. Então, tem uma pra cá e outra pra cá. Vou desenhar meus bonequinhos. Ó, um tá puxando pra cá, você tá pra cá, um amiguinho pra cá. O outro amiguinho tá pra cá. Com a mesma força e a mesma distância, eu tenho a mesma angulação aqui, beleza? Então, eu dou a mesma distância para cada um vai pegar uma corda e vai puxar, mesma distância para cada um exatamente, tá? Mesma angulação aqui. O que vai acontecer? Ninguém vai sair do lugar, certo? Eu tenho a mesma força. Então, essas forças aqui, elas vão se anular, vocês concordam? Tenta imaginar na prática que fica mais fácil. Ou seja, essa molécula, se elas se anulam, molécula apolar. Belezinha? Já a amônia tem uma geometria, eu já vou colocar direto as ligações, tá? Tem uma geometria piramidal. Então, imagina uma pirâmide aqui. Entre o hidrogênio e o nitrogênio, quem é mais eletronegativo? O nitrogênio. Galera, essas forças estão vindo para o centro da pirâmide. O que vai acontecer? Eu crio um vetor aqui para cima, tá? Eu vou desenhar agora sem a molécula dentro, só a pirâmide. Imagina que eu tenho agora 3 forças para o centro. O que vai acontecer? Elas não se anulam, tá? Elas estão aqui da ponta para o centro. Elas vão criar um vetor aqui para cima, certo? Ou seja, essas forças não se anulam. Então, a molécula, nesse caso, eu vou ter uma molécula, como é que é? Todo mundo falou certo? Polar. Espero que tenham acertado, tá? Porque essas forças não se anulam. Molécula polar, beleza? Para terminar mais esses dois exemplos, depois eu vou passar uma regrinha que fica muito fácil a gente analisar, tá? Mas assim, é legal a gente saber também o porquê de cada uma. Carbono, vou botar direto, tá? O metano, galera, tem uma geometria tetraédrica. Agora, imagina só. Quem é mais eletronegativo? O carbono. Eu tenho 4 forças aqui em direção ao carbono com a mesma angulação. Eu tenho a mesma distância entre cada hidrogênio aqui. Percebam que é uma molécula em 3D, tá bem? É uma molécula tridimensional. Então, o que vai acontecer? Uma anula a outra, certo? Ou seja, essa molécula, ela vai ser uma molécula apolar, tá? Agora, se eu coloco, ó, CH3F, eu tô colocando um flúor, então, vou botar assim, ó,
Um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. E aqui eu vou colocar um flúor. O que está acontecendo entre o hidrogênio e o carbono? Carbono é mais eletronegativo, carbono mais eletronegativo, carbono mais eletronegativo. Só que aqui o flúor é mais eletronegativo. Galera, ó, essa anula essa, agora essa anula essa? Não anula. Então, o momento dipolar vai ser diferente de zero, formando, então, uma molécula polar, tá? Eu gosto de fazer um desenho assim, olha. Então, imagina o seguinte. Eu tenho aqui meus hidrogênios, sempre um desenho muito elaborado, né? Meus hidrogênios fraquinhos, né? Uma eletronegatividade baixa. O carbono ganha em todos esses. Aí eu chego aqui e coloco um flúor. Aqui no metano eu tinha 4 hidrogênios com a mesma força. Tuim, 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 tuim. Os fraquinhos, a mesma força, um anulando o outro. Aqui eu boto um flúor. O que acontece com o flúor? Vou até mudar a caneta. Ó. Quem vem no flúor? Alguém muito forte, tá? Então, olha quem vai aparecer. O que vai acontecer aqui? Eu tenho o quê? O flúor muito mais forte, puxando, tá? O sorrisão. Deixa eu caprichar aqui. Abdômen definido. Pronto. Imagina, os hidrogênios, chuim, 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 tentando puxar aqui o carbono muito mais forte. Aí vem o flúor e dá um puxão. Olha a nossa sequência. Von Klebrisk pH. O elemento mais eletronegativo é o flúor. Então, vem o flúor aqui muito mais forte. Galera, essas forças aqui se anulam? Não se anulam. Então, essa molécula, ela vai ser o quê? Molécula polar. Galera, agora eu vou passar uma regrinha que não tem erro, tá? Eu expliquei de cada uma com detalhe, mas como você faz para olhar para a molécula rapidamente tirar essa polaridade? Presta atenção. Sempre, sempre, sempre que ela possuir um par de elétron livre no átomo central, a molécula vai ser polar. Então, olha o exemplo. Sobrou par de elétron livre no átomo central? Molécula polar. Sobrou par de elétron livre no átomo central? Molécula polar. E quando não possui? Não possui par de elétron livre no átomo central. O átomo central não possui o par de elétron livre. O que acontece? Você vai analisar os átomos que estão ao redor. Se os átomos que estão ao redor do átomo central, se eles forem iguais, a molécula vai ser, com certeza, vai ser uma molécula apolar. Então, preste atenção. Sobrou par de elétron, não importa quem está ao redor. Sobrou par de elétron no átomo central, molécula polar. Não sobrou par de elétron no átomo central. Vou analisar quem está ao redor. São todos iguais? Molécula apolar. Ah, tem um átomo diferente. Tenho que analisar. Provavelmente é polar, tá bem? Mas tem que analisar. Depende aí dessa disposição. Sobrou par de elétron livre. Com certeza a molécula é polar. Não sobrou. São todos iguais ao redor da molécula? Apolar. Tem átomo diferente? Provavelmente é polar, tá? Mas tem que analisar. Beleza? Galera, nossa aulinha de polaridade. Espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer dúvida, podem me mandar. Um beijo grande a todos.